Sejam bem-vindos. Eu sou Dorival Lima, comunicador diferente. No ar, Dorival Lima e você. As notícias que movem o Brasil e o mundo. Na Rádio Terra Brasil FM. Aqui no meu canal do YouTube. Sexta-feira, 24 de julho de 2026. Quero mandar um abraço para todos os meus amigos do Facebook, do WhatsApp e da Rádio Terra Brasil FM, meus seguidores, ouvintes e telespectadores. E também a minha família Soares Lima, a minha família Vasconcelos, família Passos, família Miranda. E mandar um abraço para minhas primas lá em Boa Vista, no estado de Roraima. E também mandar um abraço para o meu amigo primo Rogério Miranda, ele que é pré-candidato a senador da República pelo estado de Roraima. Ele é um homem capacitado, tem competência, é preparado, é formado em administração de empresa, é empresário e tem muito tempo de serviços no estado de Roraima, como empresário, como comerciante, certo? E ajudando, certo, no desenvolvimento daquela região. Ele tem trânsito livre na política, certo? Na sociedade, no modo geral, como também nas religiosidades, certo? Ele é um homem bem conceituado e ele tem uma grande amizade, certo, com o pessoal, certo, da politicagem, certo, do estado de Roraima e também em Brasília. E mandar também um abraço para todos os meus amigos da Caserta, Eliezer e Marcos também estão ligados no Dorival Lima e você. E meu amigo Cláudio Reis, que está lá na cidade de Porto Alegre, amanhã ele vai ter um evento, certo? Lá na sua entidade, com a sua digníssima esposa. Mandar um abraço também para todos os amigos do Cláudio Reis. Aqui está fazendo frio, aqui nos estúdios. Então, meus amigos, vamos às notícias que interessam para o nosso Brasil. Vamos falar desse desgoverno Lula 3, que é a maior decepção para a população brasileira. Amigos e amigas, a violência no Brasil é um problema de base complicado, influenciando por fatores socioeconômicos, desigualdade social, atuação do crime organizado e fragilidade nas políticas públicas de segurança brasileira. O cenário exige atenção constante devido ao sistema entre as diferentes regiões do Brasil. Os registros de mortes violentas internacionais vêm apresentando reduções em âmbito nacional nos últimos anos, atingindo marcas historicamente mais baixas. Contudo, essa redução não é aparência entre os estados brasileiros. As regiões nordestinas e o norte registram, em média, taxas de homicídio mais alta por 100 mil habitantes, se comparadas às regiões sul e sudeste do Brasil, impulsionadas por disputas territoriais de facções criminosas e rotas de tráfico que acontecem no Nordeste brasileiro. A maioria expressiva das vítimas de violência letal é
composta por homens jovens e negros, evidenciando o recorde racial e geracional. Vou repetir. Negros e evidenciando o recorde racial e geracional do impacto da violência urbana. Disputas por pontos de venda de drogas e rotas logísticas marítimas e fronteiras alimentam os homicídios dolosos em todo o território brasileiro. A letalidade policial e o confronto armado direto são temas de debate contínuo, com impactos consideráveis na rotina das periferias e comunidades urbanas de todo o território brasileiro. Indicadores estatísticos apontam desafios com a classificação de mortes por causas indeterminadas, o que pode mascarar números reais de homicídio em algumas regiões do nosso querido Brasil. Trocando em miúdos no popular. Amigos, desde que a petezada Lula e seus comandados assumiram o governo brasileiro federal, como também governos estaduais e municipais, houve uma destruição no país de ponta a ponta. Primeiro, o primeiro governo do Lula, ele não fez nada para melhorar a segurança em todo o território brasileiro. Não fez nada para acabar com a fome e o desemprego em todo o território brasileiro. Ele não investiu na saúde, não investiu na educação, no social e agregou, certo, os seus amigos petistas, inchando a máquina administrativa, gastando o além do arrecadado, aumentando impostos, certo? E gastando o tesouro federal, tesouro estadual, quando tinha um governador do PT, e os tesouros municipais, quando tinha prefeito do PT. Então, ele governou 8 anos. Aí foi quando surgiu o mensalão, petrolão, roubo e fraude no INSS. Esse roubalheiro que tem no INSS começou no primeiro governo do Lula, no segundo governo do Lula, no governo de Dilma Rousseff, até ela ser impeachmentada, e agora no terceiro governo do Lula. E ainda esse cara de chibata quer ir para uma reeleição no 4º mandato. Esse aí é um amaldiçoado, é um desgraçado, é um condenado que quando anda por aí, o pessoal grita: Lula, ladrão, teu lugar é na prisão. Meus amigos, olha, vamos usar a sensatez. Os planos econômicos desenvolvidos pelos governos petistas é o enforcamento, é colocar a população brasileira no fim da luta. Ele nada fez para melhorar a vida dos brasileiros e brasileiras. Todo mundo, certo? É a classe mediana, estão endividados, como também as pequenas e médias empresas. Ele nunca, certo, aumentou o salário mínimo, porque quando ele não era governante, ele reclamava que o salário mínimo brasileiro era o menor do mundo. Ele assumiu, governou o Brasil, até agora está governando o Brasil, ele nunca se preocupou em aumentar o salário mínimo. Se ele fosse
uma pessoa coerente, se preocupasse com a população brasileira, ele teria aumentado o salário mínimo na época, quando ele assumiu o governo, em 3 vezes o valor. Hoje, o valor do salário mínimo era para ser em torno de R$ 4.000. Agora, ele não faz. Aí, quando ele não era governo, ele dizia que o salário estava baixo. Agora, como governo, ele nunca ajudou a classe trabalhadora. A pobreza continua, a fome continua, a violência continua, certo? E é o governo total. E no governo dele, o Brasil se despedaçou em todos os sentidos. Na violência, na educação, na saúde, na moradia, as estradas sucateadas, as instituições sucateadas, os hospitais sucateados. Agora, a roubalheira aumentou, a criminalidade aumentou, os traficantes de droga aumentou, pequenos e médios roubos aumentou. Ele não fez nada para diminuir a violência no Brasil. Agora, gastou dinheiro para comprar apoio de deputados federais, de governadores, de senadores, com certo, o mensalão, o petrolão, que foi os maiores roubos da história do Brasil. Tudo isso se realizou no governo de Lula da Silva. Ele é um homem despreparado, é um idiota e foi condenado pela Operação Lava Jato e passou 580 dias preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. E arranjaram um jeitinho brasileiro para colocar ele em liberdade. Só que ele não pagou os crimes, certo? E deram um jeitinho. Porque a justiça brasileira, certo? Ela é parcial. Tudo que o Lula fez no passado, certo? Que foi só crime mais crime, roubalheira, é tanto que um dos componentes do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, ele deu a entrevista dizendo que o PT e a esquerda, certo, tem dinheiro para a eleição até o ano 2030. A revista Isto É publicou a matéria dizendo que o MST, centrais e todos aqueles ligados ao PT e à esquerda são organizações criminosas. Está tudo isso aí estampado. Aí eu pergunto, cadê o Supremo Tribunal Federal? Cadê o jurista desse país? Cadê as Forças Armadas? E cadê a população brasileira que ouviu isso? Todo mundo ficou calado. O Lula fez o que ele quis no Brasil. Esse amaldiçoado, este condenado. É tanto que no governo dele criaram o terceiro e o quarto sexo. Porque Deus criou Adão e Eva. E no reino animal, o macho e a fêmea. Não existe sexo homem com homem e mulher com mulher, que é o terceiro e o quarto sexo. Mas isso aconteceu nos governos petistas. Olha, a esculhambação dentro do Brasil, dentro da sociedade, começou com o PT. Eu tenho um amigo meu, que eu não vou citar o nome dele por questão de ética, ele foi convidado, certo, para se lançar deputado estadual. Aí ele foi na reunião, lá ele viu que o partido do qual ele ia se filiar para ser candidato a deputado estadual, ele recuou. Quando ele viu as pessoas que estavam chegando, eu não vou citar os nomes por questão de ética, e além do mais, esse meu amigo não me autorizou a dizer. Para ele, foi um aviso. Ele ficou decepcionado quando as pessoas que iam fazer parte, certo, desse partido, do qual ele ia se inscrever, ele desistiu e pediu para sair. Parabéns, meu amigo. Não vou dizer seu nome por questão de ética, você está no caminho certo. Você é uma pessoa bem conceituada em todo o estado do Ceará,
e por que não no Brasil, continue fazendo as suas atividades e espere outro momento, porque você pulou uma fogueira e você ia ser queimado, certo? Sem poder fazer nada. Mas tudo na vida tem a primeira vez. Isso aí serviu de lição e eu estou do seu lado. Meus amigos, é o seguinte, olha, a política brasileira existe as exceções, mas o que tem de bandido, oportunistas, até pessoas ligadas aos traficantes, eles estão envolvidos na política, nas câmaras municipais, nas prefeituras, no estado e até em Brasília. Lula, ele foi nas favelas do Rio de Janeiro, com o bonezinho das facções, ele subiu e desceu só, sem nenhuma segurança. Flávio Dino, que era ministro da Justiça, ele também subiu no morro, sozinho, sem proteção de nada. E o Planalto recebeu a primeira-dama, certo? Ligada a traficantes. Todo mundo sabe disso. Mas o Supremo Tribunal Federal não tomou conhecimento. No governo de Jair Messias Bolsonaro, o homem que governou o Brasil com apoio popular e obedecendo às 4 linhas da Constituição. Ele não roubou e nem deixou roubar. Ele enfrentou a Covid-19, guerra, mas ele comprou a vacina e vacinou a população brasileira em tempo recorde. Liberou recursos para prefeitos de capitais e governadores combaterem a Covid-19. Ele não mandou prender ninguém, não perseguiu ninguém, certo? E deixou a população à vontade. E o plano econômico dele foi um dos melhores que já aconteceu na história brasileira. A população, certo, de pequeno porte financeiro, que ganha um salário mínimo 2, conseguiu viver nos 4 anos de governo do Jair Bolsonaro com alegria, comprando e os preços equiparados com a realidade. Porque o plano econômico desenvolvido no governo de Jair Bolsonaro foi um dos melhores que já aconteceu na história brasileira. A população saiu do sufoco e vivia normalmente, fazia suas compras e com grande felicidade. Aí depois que Lula foi liberado, certo, para participar da eleição de 2022, a história nós já sabemos, mas ninguém tem coragem de falar, porque o pessoal tem medo da caneta do Supremo Tribunal Federal, como também do Superior Tribunal Eleitoral. Porque a justiça brasileira, atualmente, ela é parcial, a nível estadual e federal. Todo mundo sabe disso. É tanto que eu fiz um comentário no início do programa, falando da violência, como eu também falei da descredibilidade das nossas instituições. Quando eu digo nossas instituições, são todas elas, a nível municipal, estadual e federal. É como se fosse um efeito dominó. O Brasil, ele está entregue ao desgoverno de Lula. Ele é tipo um mascate, é um mentiroso, é um oportunista que tem uma ficha corrida pior do que Fernandinho Beiramar e Dilma Collor. Veja o passado desse amaldiçoado. Aí eu pergunto, como é que o Brasil deixa um elemento dessa espécie governar o Brasil? Agora, falta de aviso, meus amigos, não foi. O último presidente da República, general João Batista Figueiredo, quando ele assinou a anistia em 1979, ele disse, em cadeia de rádio e televisão, estava assinando a
estava assinando a anistia em 1979, porque a classe política exigiu, era o momento. Ele estava assinando, mas disse que assinava, mas fazia uma observação. Quando a petezada, Lula e a esquerda brasileira assumisse o poder do Brasil, o Brasil ia ter dificuldades. Está aí. Lula governou 8 anos, depois Dilma Rousseff, e agora, no terceiro governo, ele criou várias frentes para implantar o comunismo no Brasil. O que tinha de comunista aqui no Brasil, certo? Da Rússia, da Índia, da China, da Venezuela, era um negócio fora do comum. E ele criou, certo, um projeto de comunismo. Esse começou em São Paulo e Brasília. Meus amigos, até hoje, nós não sabemos, e nem o Supremo Tribunal Federal foi procurar saber. Lula, ele fez o que fez, às escondidas, ele vendeu nosso patrimônio, certo, em todo o território brasileiro para a Rússia e a China, certo, os países comunistas. Ele começou a criar problema com a maior potência do mundo, os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos sempre ajudou o Brasil. É só você procurar a história recente do nosso país. Esse amaldiçoado, ele só pensa em comunismo. Ele não pensa no bem-estar da população brasileira. Ele prometeu acabar com a fome. Ele aumentou a miséria, meus amigos. Aqui no Nordeste brasileiro, eu sou nordestino, o que tem de gente passando fome, pedindo, até pelo amor de Deus, nos fornecedores, eu vejo gente comendo resto de comida dos lixos da área metropolitana de Fortaleza. Cadê a ação social das prefeituras de Calcaia, de Maranguá, de Fortaleza, de Maracanaú? Não existe. Cadê as ações sociais a nível municipal, estadual e federal? São todas uma cabine de emprego. Agora, a população brasileira, principalmente o nordestino, está sendo massacrado, humilhado por esse amaldiçoado Lula da Silva. Esse desgraçado não é nem nascido, mas nasceu para trazer problema para a sociedade brasileira. Mas, quando ele anda por aí, o pessoal grita: Lula ladrão, teu lugar é na prisão. Meus amigos, ele, se tivesse amor próprio por ele renunciaria ao cargo de presidente da República. Mas ele vai fundo, sabe por quê? Porque ele tem um apoio certo da maioria do pessoal da Faria Lima e do Supremo Tribunal Federal e de outros políticos corruptos, ladrões, que estão envolvidos em facções. É tanto que ele quer defender o Comando Vermelho do PCC, certo? Da lei dos Estados Unidos. Sabe por quê? Porque ele apoia as facções. Nos presídios, todo mundo apoia o Lula apetezado. É conhecido, no mundo do crime, o PT apoia aqueles fora da lei, ladrões, traficantes e tudo. Ele legalizou o aborto, consumo da maconha, pequenos roubos, pequenos furtos. Esse é amaldiçoado. E cadê o Supremo Tribunal Federal que não vê isso? Na época de Jair Bolsonaro, só porque Jair Bolsonaro comia pizza com a população e fazia aquelas carreatas nas motos, o cabeça de ovo, Alexandre de Moraes, e o Boca Mole Gilmar Mendes, pediu explicação em 24 horas. Meus amigos, depois de Jesus Cristo, o homem mais perseguido no mundo é Jair Messias Bolsonaro. Todo mundo no Brasil sabe disso.
todos os partidos políticos, nos Estados Unidos, no mundo inteiro. Aí eu pergunto, uma só pessoa manda no Brasil? Cadê o resto da população? Cadê o AB? Cadê as Forças Armadas? E cadê a população brasileira? Meus amigos, é inadmissível. E o que o cabeça de ovo, ele não mandou matar Jair Bolsonaro, mas ele tem vontade de estar matando lentamente, dificultando até os tratamentos de Jair Messias Bolsonaro. A facada que ele levou, ele não morreu e ele não vai morrer. Até veneno se botar para ele pode até tomar, envenenar até o espaço de ventilação. Mas ele não morreu, ele vai morrer. Meus amigos, Bolsonaro só vai morrer quando Deus achar a hora certa. Mas enquanto Deus estiver ao lado dele, ele vai permanecer aqui. Ele vai ter uma grande importância nessa eleição do corrente ano e outubro. Vamos ver o resultado. Olha, não existe no Poder Judiciário, em nenhuma atividade do Brasil, alguém vai para um debate com Jair Messias Bolsonaro. Eu desafio todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Chame Jair Bolsonaro para um debate, qualquer assunto. Ele conhece todos os assuntos do Brasil. Olhe que ele é um simples capitão do Exército Brasileiro. Começou na política como vereador, depois deputado federal. E eu, Bolívar Lima, tinha um programa na Rádio Metropolitana em 1930, em Caucaia. Eu entrevistei Jair Bolsonaro através do telefone. Foi 1 hora de programa. Eu tive esse privilégio de entrevistar Jair Messias Bolsonaro. Foi uma entrevista que a audiência da rádio ultrapassou. Mas eu tenho certo, e a partir desse dia, eu fiquei sendo fã dele. E continuo sendo fã dele. A família Bolsonaro está do meu lado. Eu voto todos os candidatos do PL. Eu vou votar em todos os candidatos do PL, porque eu acredito naqueles que Jair Messias Bolsonaro indicar. E Flávio Bolsonaro, senador da República, é capacitado, tem competência e tem meu voto para a presidência da República. Porque eu acredito nele. Agora estão fazendo narrativas para enganar a opinião pública, mas os Estados Unidos estão de olho na eleição que vai acontecer em outubro, como também Israel e outros países. O que tem de pessoas aqui no Brasil disfarçado do FBI e da inteligência de Israel e de outros países, eles vão fiscalizar o início da eleição até a finalização da eleição. E vai ter gente disfarçado lá no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal Eleitoral. Porque os Estados Unidos, quando ele quer, ele entra em qualquer instituição no mundo. Porque os Estados Unidos, meus amigos, é a maior potência do mundo. Não existe nenhum país, eu sou brasileiro, me orgulho de ser brasileiro, mas eu não sou idiota. Não tem nenhum país do mundo para querer criar problema com os Estados Unidos. A China, a Rússia, a Índia não faz nada contra os Estados Unidos. Estados Unidos, meus amigos, é a maior potência do mundo. Será que cabeça de ouro e o pessoal do Supremo Tribunal Federal tem condições de mandar prender Donald Trump, Elon Musk? Eu duvido, Eudoro. Agora, Elon Musk está processando o cabeça de ouro na Justiça da Flórida, como também Donald Trump. O resultado eu não sei o que vai dar. Mas a Justiça americana, ela é
imparcial. Doa a quem doer. Olha o que aconteceu com Maduro. Os Estados Unidos foi lá na Venezuela, prendeu o Maduro. Cadê que as Forças Armadas da Venezuela não fizeram nada? Se os Estados Unidos quiserem vir pegar qualquer autoridade, qualquer pessoa em Brasília, ele leva na maior tranquilidade. Vocês têm dúvida? Eu não tenho, não. Porque os Estados Unidos é a maior potência do mundo, em todos os sentidos. A começar pela moeda, o dólar. O dólar é o dinheiro mais respeitado do mundo. Agora, tem gente aí que não vai ter condições de passar nos Estados Unidos, nem no pensamento. Aquele que diz, perdeu o mané, ele fugiu da raia, porque ele não teve coragem de terminar o mandato dele, certo? Como ministro do Supremo Tribunal Federal. Porque ele sabia que ele ia ter problema com a justiça americana. O que ele tem lá de patrimônio, ele perdeu. Os filhos, ninguém da família dele pode passar nem no pensamento nos Estados Unidos. Meus amigos, uma pessoa que perde o direito de visitar os Estados Unidos, ele está no fundo do poço. Porque os Estados Unidos é o lugar mais aconchegante, é o país que serve de modelo para o mundo. Quem é que não quer morar e viver nos Estados Unidos? Eu não vou porque eu não tenho condições por causa da minha idade. Mas os Estados Unidos é modelo. A esquerda, a petezada, fala dos Estados Unidos, mas eles não vão, quando tem uma merreca de corrupção e de roubo, certo? De verbas municipais, estaduais, eles não vão para a Venezuela, não vão para Cuba, não vão para a China, não vão para a Rússia, nem para a Índia. Eles vão para os Estados Unidos. Está entendendo? São dois pesos da medida. Meus amigos, os Estados Unidos é a maior potência do mundo. Os Estados Unidos têm capacidade de acabar qualquer país em questão de minutos. O armamento bélico dos Estados Unidos é uma potência que ninguém sabe. O aviso está dado. Agora, esse imbecil, esse amaldiçoado, esse lixo humano, esse câncer político, Lula da Silva, quer gritar nas redes sociais com os americanos, com o Marco Rubio. Lula, tem cuidado, que depois do teu governo, eles poderão vir te pegar aqui, a Interpol. Aí tu sai com a braceleta, aí não vão te segurar não, porque eles vêm buscar. Escuta o que eu estou te dizendo. O Maduro era o presidente, eles vieram buscar. Os Estados Unidos não querem saber não, meu. Aí eu pergunto, será que as Forças Armadas do Supremo Tribunal Federal vai impedir se os Estados Unidos vierem pegar qualquer pessoa aqui? Eu acho difícil. O Brasil não tem cacife. Soberania tem limite. Porque o Brasil está fazendo coisas erroneamente, até com pessoas americanas e brasileiros que moram nos Estados Unidos e que têm dupla nacionalidade. Meus amigos, os Estados Unidos é um modelo mundial. É o país respeitado pelas maiores potências do mundo. E o Brasil não tem potência de nada. Sabe por quê? Porque as Forças Armadas brasileiras não têm dinheiro nem para manter e nem para saciar a fome da tropa. Todo mundo sabe disso. Falta dinheiro. Agora, por Lula gastar, por Lula comprar voto e comprar político, não falta não. Agora, para manter, certo, as Forças Armadas e a Polícia Federal, que falta até papel para emitir passaporte, só não falta dinheiro para o Supremo Tribunal Federal e para o Superior Tribunal Eleitoral. Por quê? Todos nós já sabemos. Meus amigos, essa fraude do INSS, o filho do Lula, Lulinha, o amaldiçoado irmão do Lula, o Frei Chico, esse amaldiçoado,
que é vice-presidente do sindicato em São Paulo, vem roubando há muito tempo. Ele está blindado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal a pedido de Lula, Flávio Dino. Não precisa dizer mais nada. O Lulinha recebeu 300 mil e continuou com amizade com o careca do INSS. E esse negócio do Banco Master, esse vagabundo que deu um rombo, ele foi recebido lá no Planalto, em Brasília, na companhia de outro vagabundo, outro bandido, Guido Mantega, que foi ministro da Dilma Rousseff e Lula. 4 vezes lá em Brasília, sem partido, sem ser agendado. Cadê que a Polícia Federal, cadê que o Supremo Tribunal Federal impediu? Não. É porque o Lula, ele tem o apoio do Supremo Tribunal Federal. O Brasil é um governo de ditadura disfarçada. Olha, Rui Barbosa, grande brasileiro jurista, ele diz que a pior ditadura é do Supremo Tribunal Federal, porque nós não temos a quem recorrer. Está tudo dito. E o caso do Banco Master vão levar em banho-maria, porque André Mendonça, Cássio Nunes e Luiz Fux, ele não tem condições de enfrentar a maioria do Supremo Tribunal Federal como um esquema que quer continuar mandando no Brasil e apoiando a roubalheira. Tem ministro aí que comprou casa num valor absurdo. A esposa do Alexandre de Moraes, rapaz, foi dinheiro demais, que o melhor advogado dos Estados Unidos não fazia um contrato dessa natureza. Cadê as explicações? São narrativas no Brasil. O Brasil vive um país de narrativa, e faz de conta. E a população cada dia mais pobre, morrendo de fome, tem gente se suicidando, tem gente que está se prostituindo para comprar alimento, tem pessoas que trabalham na saúde, em órgãos do município, do estado, se prostituindo para se manter no patamar, porque a pobreza é grande, a miséria é grande no Nordeste brasileiro. A infidelidade, a prostituição, o tráfico, tudo que tem, meus amigos, aqui no Nordeste é uma desgraça com a família dos nordestinos. Mas tudo começou por esse amaldiçoado, esse desgraçado, esse condenado, Lula da Silva. Cadê que as autoridades desse país tomam as providências? Meus amigos, manda quem tem dinheiro e obedece quem tem juízo. A população brasileira está sendo achatada, está sendo humilhada por esses que estão no comando do nosso país. Mas em outubro do corrente ano vai ter eleição. Vocês, eleitores e eleitoras, põem a mão na cabeça, na consciência, vote para deputados estaduais, todos candidatos do PL, para governador, todos candidatos do PL, para senador da República, todos candidatos do PL, e para a presidência da República, vote em Flávio Bolsonaro, porque o Brasil vai voltar a um país de certo, que vai ficar perto dos Estados Unidos, vai ter ordem e progresso. Flávio Bolsonaro tem, no primeiro dia de governo, ele vai subir o Planalto, rampa do Planalto, ao lado de Jair Messias Bolsonaro, seu pai. Pode ter certeza disso. Pode ser. Porque as coisas vão acontecer. E tem mais. Flávio Bolsonaro vai desaparelhar todas as instituições brasileiras. Todas as instituições brasileiras vão passar a ser imparciais. E o primeiro ato que ele vai fazer é que os ministros da Justiça, do Poder Judiciário, serão escolhidos através de concurso público a nível estadual e nível federal, pelo prazo de 10 anos, porque aí nós vamos ter uma justiça imparcial. Imparcial. Que Flávio Bolsonaro vai fazer um governo para o povo, com o povo, com a participação popular, vai fazer um ministério curto, eficiente, e as estatais vão voltar a dar lucro. Agora ele tem que implantar o imposto único para pessoa física e pessoa jurídica, fazer uma reforma tributária, reforma administrativa, reforma eleitoral, reforma do judiciário,
e acabar com a reeleição no Brasil e botar o Brasil ao lado dos Estados Unidos, que o Brasil tem que caminhar ao lado dos Estados Unidos. Se ele vai fazer, porque eu tenho certeza que ele vai ter o apoio da maioria da população brasileira. E vamos fazer o seguinte: cancelar os CNPJ de todos os partidos da esquerda, reduzir, ter no mínimo 3 partidos. Tem que fazer uma reformulação nos partidos políticos, porque tem gente aí certo, roubando, usando o partido para aumentar seu patrimônio e seus familiares. O que tem de ladrão dentro da política não está no gibi. Existem as exceções, mas a maioria da esquerda brasileira são corruptos, oportunistas. É só você verificar o passado deles. Lula, Dilma Rousseff, que no passado eles foram presos e participaram de sequestro de autoridades americanas, como de roubo em bancos. E sequestro, mais sequestro. Meus amigos, eu estou finalizando mais um Dorival Lima e você, aqui na Rádio Terra Brasil FM. Um bom final de semana para todos e amanhã, com certeza, eu vou retornar para mais matérias e conversar com vocês aqui na Rádio Terra Brasil FM. Quero mandar um abraço para a minha família Soares Lima, para minhas primas lá em Boa Vista e para o meu primo Rogério Miranda, pré-candidato a senador da República pelo estado de Roraima, e para o meu amigo Cláudio Reis, lá em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, e todos meus amigos da Casé, como também Eliezer e Matos, e outros mais. Então, meus amigos, muito obrigado, que Deus abençoe o PL, a direita brasileira e a família de Jair Messias Bolsonaro, que tem a proteção de Deus em primeiro lugar e a proteção da população brasileira. Então, meus amigos, estou encerrando mais um Dorival Lima e você, aqui na Rádio Terra Brasil FM, com o dever cumprido, e eu espero que nós sejamos abençoados por Deus. Muito obrigado.